Vamos então iniciar a nossa terceira e última parte da nossa aula de legislação de trânsito para a Guarda Municipal de Caxias, em que nós vamos tratar agora dos crimes de trânsito. Bem, crimes de trânsito são itens muito comuns da atividade da Guarda Municipal, principalmente o crime de embriaguez ao volante, ali, que é previsto no CTB. Existe uma diferença, né, da infração para o crime de embriaguez ao volante, que eu já vou adiantando. A infração é aquela prevista no artigo 165 do CTB, e lembrando que, né, não é crime a recusa ao teste de alcoolemia, que é previsto no artigo 165A do mesmo Código. No entanto, esta mesma infração ali, o item referente às infrações não vem previstos no nosso edital para a Guarda Municipal de Caxias, tá? Então, aos crimes cometidos na direção de veículos automotores previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este capítulo não dispuser de modo diverso, de modo diferente, bem como a Lei 9.099 de 1995. O que é a Lei 9.099? É a legislação que trata dos juizados especiais civis e criminais, né? O GCRIM e o GEC, em que pese uma legislação que busca uma celeridade, né? E essa lei, ela abrange a questão referente aos crimes cuja pena máxima é de até 2 anos, tá? Então, aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa, o disposto nos artigos 74, 76 e 88 da Lei 9.099, exceto se o agente estiver. São 3 casos em que tu não aplica. Sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, né? Ou se o agente estiver participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, né, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizado pela autoridade competente. Aqui a banca legal colocaria autorizada pela autoridade competente, mas não, é não autorizada pela autoridade competente, né? Transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via, em 50 km por hora. Aqui a Legale também faria uma modificação e colocaria transitando em velocidade superior a 50 km por hora, mas não, é transitando em velocidade superior à máxima permitida pela via. Por exemplo, se a velocidade máxima permitida para a via, o cara estava a 130 km, tá óbvio isso aí, né? Nas hipóteses previstas no parágrafo 1º, que é o que nós trabalhamos agora, deverá ser instaurado inquérito policial para investigação da infração penal. Lembrando que o inquérito policial é um procedimento, ele não é processo, ele é um procedimento administrativo que tem por finalidade a apuração de quê? Dos indícios de autoria e materialidade da infração penal, tá? E lembre-se também que crime é um fato típico, ilícito e culpável. Se em um dos 3 não ocorre crime, tá? Aqui no parágrafo 3º não existe mais, parágrafo 4º também é uma leitura para vocês. Artigo 292, a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, tá? Ela pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Aqui a Legale colocaria que ela deve ser aplicada cumulativamente com outras penalidades, tá? E essa penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a CNH para dirigir veículo automotor tem a duração de quê? De 2 meses a 5 anos. Pausa. Aqui é a penalidade crime, tá? A penalidade ali do CTB é diferente. Não vou entrar nesse detalhe, porque não nos interessa para a Guarda Municipal de Caxias, tá? Tem a duração de 2 meses a 5 anos. Vou colocar uma corzinha aqui, queridos. Ok? Parágrafo 1º. Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária. Aqui a banca trocaria por autoridade policial, mas é autoridade judiciária, né? Quanto tempo? Em 48 horas, a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação, tá? Essa penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação não se inicia
enquanto sentenciado por efeito de condenação penal e estiver recolhido a estabelecimento prisional, ok? Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, né, havendo necessidade para quê? Para a garantia da ordem pública. Aqui nós também temos essa previsão lá no CPP, lá no que trata da prisão, né, no artigo 311, 312 subsequentes do Código, né, para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, né, isso aqui não é uma pena, uma medida cautelar, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou seja, sem provocação, né, pela atividade que ele exerce, ou a requerimento do Ministério Público, ainda mediante representação de autoridade policial, representação, uma solicitação por parte do delegado de polícia, tá? Decretar em decisão motivada, que é legal, ele poderia colocar aqui em decisão imotivada, tá? A suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor ou a proibição de sua obtenção. Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar ou da que indeferir o requerimento do MP, caberá o quê? Recurso estrito. Da decisão caberá recurso estrito sem efeito suspensivo. Recurso estrito sem efeito suspensivo, tá? Essa suspensão para dirigir veículo automotor ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação será sempre comunicada pela autoridade judiciária, que é legal, ele trocaria aqui por autoridade policial ou autoridade de trânsito, não, mas é autoridade judiciária ao CONTRAN e ao órgão de trânsito do Estado em que o indiciado ou réu for domiciliado ou residente, né? Artigo 296. Se o réu for reincidente na prática de crime previsto neste Código, o juiz aplicará, né, essa penalidade. Vamos colocar aqui. O juiz aplicará a penalidade da suspensão ou da habilitação, da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor sem prejuízo das demais sanções cabíveis, tá? Penalidade de multa reparatória, ela consiste no quê? No pagamento mediante depósito judicial em favor da vítima ou seus sucessores de quê? De quantia calculada com base no disposto parágrafo 1º do artigo 49 do Código Penal, sempre que houver prejuízo material resultante do crime. Parágrafo 1º. A multa reparatória não poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo. A legal, ele colocaria aqui que a multa reparatória poderá, mas ela não poderá ser superior, tá? Aplica-se a multa reparatória disposto nos artigos 50 e 52 do Código Penal. Na indenização civil do dano, o valor da multa, né? Só um pouquinho, só fazer um esqueminha aqui. Na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado, tá? E aqui nós temos o artigo 298, as circunstâncias que sempre agravam, né, os crimes de trânsito. Só que são questões recorrentes nos concursos. Vamos só inserir tabela. Vamos lá. Inserir tabela, tá? Para quê? São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito, né? O ter o condutor cometido a infração. O primeiro ali com dano potencial para 2 ou mais pessoas, ou com grande risco ou grave dano patrimonial, né, a terceiros, 2 ou mais pessoas, né, ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, né, utilizando veículos sem placas, com placas falsas ou adulteradas, sem possuir CNH ou PPD, com PPD ou CNH de categoria diferente da do veículo, quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com transporte de passageiros ou de carga, né? Ou utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem o quê? A sua segurança ou o seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante, tá? Ou também, né, o 7 sobre faixa de trânsito temporária ou permanente destinada a pedestres. Temporária ou permanente destinada a pedestres, tá? Ao condutor de veículo, nos casos de sinistros de trânsito que resultem em vítima, a legal colocaria aqui, no próximo item, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela, ou seja, prestar pronto e integral socorro à vítima,
né? Essa alteração aqui ela já existia, mas essa lei 14.599, ela fez uma mudança de nomenclatura no CTB, foi a mudança da nomenclatura de acidente para sinistro de trânsito, visto que existe uma regulamentação, né, da ABNT referente à questão dos sinistros, né? Agora aqui, artigo 302, nós entramos nos crimes em espécie. O primeiro deles, né, nós temos como homicídio culposo. O que a culpa no direito penal ela é? Culpa é quando tu pratica um ato por imperícia, negligência ou imprudência. INE, culpa, imperícia, negligência ou imperícia. Ou imprudência. Imperícia, negligência ou imprudência, tá? Artigo 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Pausa. A banca legal tem um coração ruim, né? E vai colocar o quê? Vai perguntar. O crime de homicídio culposo na direção do veículo automotor tem a pena máxima de, né? Então, penas detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, tá? Parágrafo primeiro, no homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 à metade se o agente não possuir, né, não possuir permissão para dirigir o CNH, praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada, deixar de, é uma omissão, que é o deixar de prestar socorro, né, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a vítima do sinistro, tá? Ou no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. Que é legal e colocaria qualquer veículo, mas não, é transporte de passageiros, tá bom? Se o agente conduz veículos sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, a pena modifica. A pena não é mais de 2 a 4 anos, ela passa a ser uma pena de reclusão de 5 a 8 anos, né? E suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir. Pausa. Suspensão é quando tu já tem a CNH ou PPD, né? E proibição é quando tu não tem a CNH ou PPD ou tem e ela está cassada ou já suspensa, tá? Pena reclusão de 5 a 8 anos, né? E a proibição, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, deu? E a proibição ou suspensão do direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Artigo 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Penas de detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Aumenta-se a pena de 1/3 à metade, 1/3 à metade, tá? Se ocorrer qualquer das hipóteses, parágrafo 1º do artigo 302, que nós vamos copiar isso aqui e colocarmos ali. Porque o professor Kelch gosta de estudar com os detalhezinhos. Olha só a importância da facilidade do nosso estudo. Olha ali, tudo linkadinho, ó. Pois se vocês pegam o material, vai estar tudo mastigado. Vocês vão lembrar, bah, o Kelch fez um baita material, facilitou a minha vida. É assim que tem que ser, né? E aí, parágrafo 2º. A pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo, né, das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa, que determine dependência e seu crime, né, resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, tá? Aqui no artigo 304 nós temos a omissão de socorro do CTB, né, que é o deixar o condutor do veículo na ocasião do sinistro de quê? De prestar imediato socorro à vítima ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Aqui é uma infração de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima é de 2 anos, né? Aquelas questões que eu já expliquei no início da nossa aula. E a pena aqui no 304 é detenção de 6 meses a 1 ano ou multa se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros.
A Legale colocaria que não incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo quando a omissão for suprida por terceiros, né? Ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Artigo 305, é o afastar-se o condutor. Afastar-se o condutor do local do sinistro, para quê? Para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. A pena é de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, tá? Aqui o artigo 306 é o conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Pausa. Aqui, essa infração se caracteriza quando o condutor, né, estiver com índice de álcool, miligramas de álcool por ar alveolar expelido, conforme a resolução 432 do CONTRAN, acima de... Ali vai se... O que ocorre? A diferença da infração prevista no artigo 165 do CTB, que é o dirigir sobre a influência de álcool ou outra substância que causa dependência, né? É que é o seguinte, no crime aqui previsto, né? Esse índice de ar alveolar, ele tem que ser acima de 0,34, né? E o que ocorre? Nós temos que comprovar isso mediante ou teste de alcoolemia ou exame sanguíneo, conforme prevê a resolução 432 do CONTRAN. Abaixo de 0,34, né, é apenas a infração prevista no artigo 165 CTB, cuja penalidade, cuja multa é de R$ 2.934,70, mais a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, ok? Isso eu não preciso entrar nesse detalhe, até porque não vieram as infrações, né? E também não vieram os detalhes das resoluções do CONTRAN que tratam sobre isso, que é a 432 de 2013. Do 432 de 2013. Essas condutas previstas no artigo 306, elas são constatadas por concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,3 mg de álcool por litro de ar alveolar, né? Ou os sinais ali que se chama prova testemunhal, que nós aplicamos também nos termos do anexo previsto na resolução 432 do CONTRAN, né? Sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN a alteração da capacidade psicomotora, né? Essa verificação poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, autotoxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado direito à contraprova, tá? O CONTRAN dispõe sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos. Para quê? Para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo. Parágrafo 4º. Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Inmetro para se determinar o previsto no caput. Artigo 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, né, com fundamento neste Código. As penas serão de detenção de 6 meses a 1 ano, também é menor potencial ofensivo, né, e multa com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou proibição, tá? Nessas mesmas penas incorre aquele condutor que não entregar nas 48 horas, conforme preconiza ali o parágrafo 1º do artigo 293. Artigo 308. Participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, né? Ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, né? Gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. As penas serão de detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, tá? Se da prática do crime previsto ali no artigo 308 resultar lesão corporal de natureza grave e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena é de reclusão de 3 a 6 anos, né? Sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, ok? Só arrumar ali os itenzinhos, tá? Se da prática do crime, né, resultar morte, né, naquelas mesmas coisas ali que o agente não teve interesse, etc, 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 tá? E as circunstâncias, a pena é de reclusão de 5 a 10 anos, tá?
sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. Tá? Só colocar uma corzinha, já era. Só um pouquinho. Só um errinho aqui que... Agora sim. Então, lembrando que se resultar morte, né, é uma pena privativa de liberdade de 5 a 10 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, tá? Artigo 309 CTB. Dirigir veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, né? Ou ainda, se cassado, o direito de dirigir gerando perigo de dano. Aqui diferencia da infração do artigo 162. Lembrando que as infrações não vêm em prova, mas eu quero que vocês compreendam esse detalhe de maneira a miúde, né? É a intenção do autor. Dirigir sem CNH não é crime, mas dirigir sem CNH ou PPD gerando perigo de dano, sim. Que é o que nós previmos no artigo 309 do CTB, tá? A mesma coisa aqui no artigo 310, que é a mesma infração que nós encontramos lá no artigo 162 do mesmo código, tá? Que é o permitir, confiar ou entregar, né, a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, né, ou ainda quem, por seu estado de saúde física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. As penas de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, tá? Artigo 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, né, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando o quê? Perigo de dano. Lembre-se que esses crimes, tanto do dirigir, do permitir ali, eles e do trafegar em velocidade incompatível, tem a necessidade do gerando perigo de dano. A pena é de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo 312. Inovar artificiosamente, né, em caso de sinistro automobilístico com vítima ou na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa a que, a fim de induzir a erro, o agente policial, o perito ou o juiz. As penas são de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, tá? Aplica-se o disposto neste artigo, ainda que não iniciados com inovação, o procedimento preparatório, o inquérito ou o processo aos quais se refere, tá? Para os crimes relacionados aos artigos 302 a 312 deste Código, nas situações em que o juiz aplicar a substituição da PPL por PRD, né, essa deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas em uma das seguintes atividades: trabalho aos finais de semana, em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas nos atendimentos a vítimas de trânsito, né? Trabalho em HPS, né, da rede pública, recebem vítimas de sinistro de trânsito e politraumatizados, né? Trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de sinistrados de trânsito e outras atividades relacionadas a quê? A resgate, atendimento e recuperação de vítimas de sinistro de trânsito. Encerramos aqui, né, os nossos tópicos de legislação de trânsito para a Guarda Municipal de Caxias e vamos adiante até a nossa próxima aula. Um abraço, gurizada!